atacados pelo diabo. Eu não ia tentar escrever no celular, mas depois de ler uma história senti que agora é um bom momento para recontar meu próprio encontro demoníaco. Eu testemunhei o seguinte com outros 4 amigos. Já passava da meia-noite em Phoenix, Arizona, e estávamos dormindo na casa de um amigo para o seu 10º aniversário. Todos os meninos eram muito aventureiros, assim nós escalamos uma escada de mão até o telhado da casa e sentamos na extremidade com nossos pés pendurados para o lado de fora. À nossa frente estava a rua com um pequeno cruzamento de sinais de parada a 90 metros de distância, vagamente iluminado por uma luz amarela de rua. Só para constar, íamos para a escola particular e estávamos lendo, por nossa própria vontade, os livros de Judas e Apocalipse. Nós éramos fascinados pelo material do final dos tempos. Isso de alguma forma pode ter gerado o que aconteceu depois. Um ponto vermelho apareceu no cruzamento da rua. Eu avistei imediatamente e apontei a anomalia para meus 4 amigos. Todos nós começamos a encará-lo enquanto ele se movia lentamente como a luz de uma motocicleta atravessaria o cruzamento. O ponto estava se movendo perpendicularmente a nós, mas de repente se virou para nós, e com velocidade, o ponto vermelho ficou maior e se moveu mais rápido. Ele se transformou. A porra da coisa se transformou no diabo encarnado, como minha mente condicionada da escola dominical acreditava que o diabo se pareceria, tridente, chifres, capa. E envolto em chamas. Ele correu para nós a toda velocidade, possivelmente humana, e senti que queria me destruir da pior maneira. Você não pensa nessa situação, você corre. Então corremos, ou melhor, pulamos do alto do telhado e entramos na casa. Nós estávamos pirando pra caralho. Olhamos pela janela e havia desaparecido. Nós contamos aos nossos pais sobre isso, mas não parece que eles acreditaram em nós. Entretanto, eles oraram por nós, ó alegria. Encontrei um dos caras no Facebook no ano passado e perguntei se ele se lembrava disso. Isso ocorreu há 20 anos atrás, e ele se lembra. Não sei o que fazer com isso. Sempre estará gravado em minha memória nós observando um ponto vermelho brilhante se transformar em Satanás ardendo em chamas perante os meus olhos. Essa história é verdadeira e eu li muitas histórias assustadoras, então sei que isso pode ser difícil de acreditar. Minha teoria é que tenha sido algum demônio se divertindo assustando crianças. Bem, eu nunca fiquei tão assustado em minha vida. 7. Túmulo sujo. Vou contar algo que aconteceu em minha família já há alguns anos, mostrando nitidamente que existe um canal de comunicação do além com o nosso mundo, e que realmente nós não estamos sozinhos. Eu nunca acreditei em fenômenos sobrenaturais, fantasmas e coisas do tipo, sendo que também nunca liguei para visitar cemitérios e túmulos daqueles que partiram, por acreditar que quem morreu não liga para o que fazemos aqui, e nem tampouco veem as coisas de nosso mundo, mas isso mudou a partir do momento que um fato assustador aconteceu alguns anos depois da morte do meu pai. Eu tenho um irmão, o qual tem saúde perfeita, nunca apresentado problemas de qualquer tipo. Certa vez, do nada, ele começou a ter crises de desmaio. Ele simplesmente ia amolecendo e caía desmaiado. Eu e minha mãe o levamos a vários médicos, onde foram feitos diversos exames, como tomografia, ressonância magnética e outros, mas não mostrava nada de anormal em seu organismo, ou seja, não haviam motivos aparentes para aquelas crises de desmaio. Passados alguns dias, eu fui visitar minha mãe e meu irmão, e ele ainda mora com minha mãe, e ele estava normal. De repente, como sempre do nada, ele caiu desmaiado no sofá. Ficamos assustadas e ficamos tentando reanimá-lo. Então, em certo momento, meu irmão fica com os olhos arregalados e com uma expressão estranha e começa a falar com uma voz diferente coisas estranhas, e depois volta a desmaiar. Quando ele acordou, disse que não se lembrava de nada e ficou normal. Eu e minha mãe ficamos assustadas e não sabíamos o que fazer, então indicaram para que o levássemos a um centro espírita. Chegando lá, disseram que o meu irmão tinha dom para receber espíritos, ou seja, tinha o dom da mediunidade, e teria que trabalhar para desenvolver esse domingo. Mas, ele não quis saber de fazer isso e não voltamos mais.
Após esse incidente, meu irmão ficou um bom tempo sem ter desmaios, até que em um dia que visitei minha mãe, a encontrei assustada. Perguntei o que havia acontecido e ela me disse que meu irmão havia desmaiado de novo e dessa vez ele abriu os olhos daquela forma, arregalando os dois, e com a cara feia disse para ela que ele era meu pai que havia falecido, e que estava bravo porque ninguém visitava o túmulo dele, não cuidavam de lá e que o túmulo estava sujo. Depois, como sempre, ele desmaiou de novo e quando acordou não se lembrava de nada. Na dúvida, eu mesmo sem acreditar, disse que iria ao cemitério ver o túmulo. No dia seguinte fui ao cemitério onde meu pai havia sido sepultado no túmulo de nossa família, e qual não foi minha surpresa quando cheguei à sepultura e percebi que havia uma obra no túmulo do lado, e que haviam jogado todo o entulho em cima da lápide onde meu pai estava sepultado. Fiquei completamente assustada com aquilo, pois nem acreditava no que havia acontecido. Meu pai, através do meu irmão, havia avisado que estava descontente por ninguém visitar seu túmulo, não cuidar dele e que estava sujo. Então voltei lá preparada, limpei totalmente o túmulo do meu pai, e desde aquele dia não deixo mais de visitar os túmulos daqueles que partiram, pois agora eu sei que, embora não estejamos vendo, estamos sendo observados pelos seres do além e que também sei que nós não estamos sozinhos. 8. Eles sempre voltam. Olá, meu nome é Camila e esta é a primeira vez que compartilho este relato em um site. O que estou relatando é algo que provavelmente já aconteceu com você, ou com alguém que você conhece. Eu divido meu quarto com a minha irmã que se chama Bruna. Nosso quarto é da seguinte forma: tem uma janela bem no meio da parede que dá para a rua. Nossas camas ficam em lados opostos com um espaço de mais ou menos 1,20 metros de distância uma da outra, uma de cada lado da janela. Eu durmo com a cabeça pro lado da porta e a minha irmã dorme com a cabeça pro lado da janela. Em uma madrugada, eu acordei e olhei no meu celular que fica ao lado do meu travesseiro junto à parede para ver a hora. Era 3h10 da madrugada. Quando me virei para o lado da cama da minha irmã percebi que tinha alguém no chão como se estivesse engatinhando. O quarto estava escuro de modo que não vi quem era, só sabia que era alguém. Imaginei que ela tivesse caído da cama e já me preparava para rir da cara dela. Perguntei a Bruno o que você está fazendo aí no chão, e a coisa respondeu com uma voz que eu nunca esqueço. Era uma voz típica dessas bruxas de filmes de terror infantil. A coisa falou, Bruna, dando ênfase no e ao mesmo tempo pulou em cima de mim. Eu estava deitada de lado e eu senti que a coisa me virou na cama me deixando de barriga para cima. A partir daí eu não conseguia me mexer, nem falar, nem gritar. Foi terrível. Aquele fantasma ou sei lá o que era estava em cima de mim, fazendo uma pressão enorme no meu peito. Eu não conseguia ver rosto, ou forma, apenas um borrão branco e transparente, mas eu podia sentir. Depois de uns 2 minutos a coisa saiu de cima de mim e saiu pela janela que estava fechada. Depois que a coisa foi embora eu pude me mexer e quando olhei no celular de novo já era 3h40. Esta não foi a única vez que isso aconteceu. Eu lembro que a partir daí eu fui visitada quase toda madrugada por isso, mas não eram sempre os mesmos, às vezes era feminino, às vezes masculino, mas sempre da mesma forma. Aí depois de um tempo a frequência com que isso acontecia diminuiu, e ficou quase um ano sem acontecer, até que em uma madrugada, eu pude pela primeira vez ver como ela ou ele era. Eu acordei e vi que tinha alguém na janela, mas não sei dizer se era homem ou mulher, só sei que tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, cabelos lisos e curtos na altura do queixo e magro. Estava na frente da janela andando de um lado para o outro, de costas para mim, até que percebeu que eu acordei e então tudo se repetiu. Pulou em cima de mim, de novo e eu não podia gritar, falar, nem me mexer. Por mais que fizesse força meu corpo não me obedecia, era como se cada membro do meu corpo pesasse 1 tonelada. E depois saiu. Já li vários relatos na internet de situações parecidas, muitas pessoas que eu conheço também já passaram por isso. Não tenho certeza se são fantasmas, monstros, íncubos. Só tenho uma certeza, eles sempre voltam. 9. Atacado por um asno.
Era verão de 2013, na época eu tinha 17 anos quando decidi visitar minha irmã mais velha Lauren na casa do namorado dela, onde ela morava junto com a família dele. Ela estava grávida naquele momento e eu decidi levar-lhe algumas frutas e planejava ficar lá por alguns dias se eles assim permitissem. Quando cheguei à sua humilde casa, seus futuros sogros me receberam. Eles também me ofereceram para ficar por alguns dias. Os dois velhos sempre foram bons para mim, eu os chamo de tio Ted e tia Sela. Eles trabalham na fazenda todos os dias junto com Dan, na época namorado da minha irmã, agora, marido. Minha irmã só fica na casa com Julie, sua cunhada, que também é legal para nós. Enquanto comia alguns lanches, Lauren me contou sobre um estranho e enorme pássaro preto que havia sido visto voando aos arredores de sua casa algumas noites atrás. Eles acreditavam que era um tique-tique, um pássaro que é usado por um asfã para espionar mulheres grávidas. Lauren estava muito assustada com a possibilidade das histórias sobre as Vang serem reais. Para infortúnio dela, parece ser o caso. Houve momentos durante a noite em que eles ouviram o som de um pássaro evac e o bater de suas enormes asas. Eles também ouviram passos no telhado da casa. Tudo o que ela fez foi orar e pedir proteção. Dan também ficou pronto para protegê-la com um facão, jarra de sal e alho mantidos em seu quarto. Minha primeira e segunda noite em sua casa foi pacífica e silenciosa, sem sinais do tique-tique ou do asfã. Na terceira noite, eu estava dormindo na cama quando acordei com os gritos de Lauren e Julie. Verifiquei a hora no meu celular e era por volta da meia-noite. Eu podia ouvir os fortes golpes de vento lá fora e um som de asas batendo. Eu rezei por proteção antes de ir para o quarto da minha irmã. Todo mundo já estava acordado. Lauren, Julie e tia Sela ficaram juntas dentro da sala orando. Dan estava aguardando elas. Tio Ted estava do lado de fora da sala gritando para o pássaro demônio sair. Estávamos todos no segundo andar. De repente, o enorme pássaro começou a bater na janela no quarto de Lauren. A boa notícia é que ela possuía grades de metal. Dan abriu a janela e um enorme pássaro preto se revelou na nossa frente. Todos nós ficamos chocados com seus olhos vermelhos. Eu rapidamente peguei o pote de sal e joguei um pouco nele. Fique longe de nós, demônio. Saia. Eu gritei. Ele ficou irritado com isso, voou em torno da casa, talvez à procura de uma abertura. Enquanto o imenso pássaro preto circulava em torno da casa antiga, de repente ouvimos passos correndo no teto. Está aqui. O asfã, disse o tio Ted. Quando saí, fiquei chocado ao ver tio Ted perdendo uma luta contra uma criatura que eu nunca tinha visto antes, um homem com uma pele negra. Seus olhos eram de cor vermelha, com a boca dotada de presas inferiores e superiores. Ele estava completamente nu, mas possuía alguns pelos faciais. Tio Ted estava apanhando muito. Notei que o asfã também havia sido ferido pelo facão do tio. Com toda a minha força, corri para o asfã e apunhalei o seu ombro esquerdo com uma faca de cozinha. Ele rapidamente me agarrou pelo pescoço e me jogou para longe. Sua força parecia ser a de 3 homens adultos. Ele soltou um grito alto e raivoso antes de correr em direção aos campos e o imenso pássaro preto o seguiu. Eu ajudei o velho a se levantar, ele estava ferido pelas unhas pontiagudas da criatura. Nós não dormimos naquela noite e esperamos até o sol nascer. Dan imediatamente contou aos vizinhos o que havia acontecido. Alguns até ouviram os gritos, mas preferiram ficar dentro de casa e ignorá-los. As pessoas dizem que o asfã engole o pássaro preto porque ele vive dentro do seu estômago. Então o asfã retornará à sua forma humana normal. Mas à noite, quando ele soltar o pássaro preto para caçar presas, o homem mudará para sua forma de asfã demônio. Não sei se essa lenda é real ou não, mas a criatura que nos atacou era bem real. Minha irmã quase perdeu a criança de tanto susto que passou naquela noite. 10. O Djinn do Bosque. Caros leitores, hoje compartilharei uma estranha experiência que tive com o mundo invisível. O mundo invisível dos Djinns é Shaitan, um demônio, sempre foi um assunto importante que suscitou muitos debates no mundo islâmico.
Uma coisa que deve ficar clara é que nós, muçulmanos, acreditamos que Deus criou os anjos da luz, os de fogo sem fumaça, finalmente, seres humanos do barro. Os djinns, do ponto de vista islâmico, são criaturas que vivem entre nós, em nosso mundo, mas não podemos vê-las. Eles moram em lugares como rios, cachoeiras, casas abandonadas, florestas e qualquer lugar onde os seres humanos normalmente não ficam. Agora chegamos à parte mais importante. Vou narrar para vocês, leitores, minha experiência com o invisível. Então, foi uma tarde de domingo durante o inverno, por volta das 2 da tarde. Nas Ilhas Maurício, o domingo é um dia em que as pessoas normalmente ficam em casa para descansar, há menos movimento e as ruas normalmente estão vazias. Eu estava sentado em casa, entediado e tentando descobrir o que fazer. Então, depois de algum tempo, uma ideia surgiu na minha cabeça. Há uma colina perto da minha casa, chamada Colina Candos, que é muito grande e tem 480 metros de altura. Então eu decidi ligar para meus amigos Vishai, Ani e Purves. Nosso plano era seguir para o topo da colina e fazer um piquenique. Trouxemos alguns bolos, frutas, etc. Por volta das 3 da tarde, nós 4 nos encontramos no sopé da colina e decidimos qual caminho tomar. Haviam 2 caminhos que levavam ao topo. O primeiro era o caminho público que todo o povo costumava usar para chegar no topo, e o segundo, um atalho, era um pequeno caminho através dos bosques que encontrei depois de anos explorando o local. Então, foi decidido que pegaríamos o atalho para o topo. No caminho, conversamos e rimos como costumávamos fazer toda vez que nos encontramos. Nós caminhamos pela floresta e olhamos ao redor. Era muito bonito. Todas essas plantas, árvores e pássaros cantando fizeram nosso passeio pela floresta mais surpreendente e interessante. Mal sabíamos o que nos esperava. Após 1 hora e 15 minutos, chegamos ao topo. Uau! Nós podíamos sentir a brisa suave em nossos rostos e estávamos cansados. Bebemos um pouco de água e, depois disso, fomos em frente e procuramos um lugar agradável para o nosso piquenique. Entramos na floresta profunda, e tudo o que podíamos ouvir era o som de folhas secas a galhos sob nossos pés e o som de insetos e de pássaros cantando. E este é o ponto de virada da minha história. Enquanto caminhávamos pelo bosque e tentávamos encontrar um bom lugar, um dos meus amigos, Ani, queria fazer xixi. Nós estávamos no meio do nada e, apesar de tê-lo advertido para não fazer isso em tal lugar, ele não prestou atenção ao meu aviso e continuou. A razão pela qual eu pedi para ele não fazer xixi é simples. Vamos retornar ao primeiro parágrafo. De acordo com minhas crenças e os ensinamentos de nosso profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, as moradas dos djinns incluem lugares onde os humanos não vivem, por exemplo, florestas. Essas criaturas têm uma vida como nós, têm uma família, casam, se reproduzem e até têm a sua casa. Então, fazer xixi no meio de uma floresta pode perturbar essas criaturas e elas são vingativas por natureza. É melhor não mexer com eles e é por isso que eu pedi ao meu amigo para não fazer xixi. Então esperamos Ani até ele terminar e continuamos. Um pouco mais longe, encontramos um local que era muito apropriado para o nosso piquenique. Então nos sentamos, retiramos nossas frutas, bolos e começamos a comer e conversar. Depois de uma longa hora, era hora de fazer as malas. Era por volta das 17h40 e havia muito pouco tempo antes que o sol se pusesse, restavam apenas 10 minutos. Rapidamente, nos levantamos e começamos a caminhar nas profundezas do bosque. O sol se punha pouco a pouco, estava escurecendo. Foi quando nosso encontro com o paranormal começou. No começo, ouvimos a voz de uma mulher. Era como se ela estivesse chorando por ajuda e dor. Nós paramos e ouvimos. A voz estava se aproximando, cada vez mais perto. Como a intensidade da voz estava se tornando ainda mais alta, sentimos uma forte brisa que nos fez tremer. Nesse momento de pânico, corremos e tentamos sair da floresta. Essa voz não nos deixava ir, era como se algo estivesse atrás de nós e tentasse nos assustar.
Após 10 minutos, encontramos o nosso caminho para fora da floresta, mas ainda estávamos no topo da colina. Estava escuro e já eram 6 da tarde. Quando saímos da floresta, chegamos a um caminho lamacento que levava ao pequeno caminho para descer a colina. Ficamos chocados, mas não com medo, pois sabíamos que nenhum dano nos aconteceria pela graça de Deus. Sem perder tempo, encontramos o pequeno caminho e começamos a andar rapidamente. Tudo o que queríamos era descer. Eu sabia que levaria aproximadamente 30 minutos para descer a colina. 15 minutos se foram e estávamos na metade do caminho. Foi quando o segundo evento ocorreu. A princípio, ouvimos a voz daquela mulher mais uma vez, mas dessa vez foi diferente. Ela não estava com dor, mas podíamos ouvi-la cantar e a voz era cada vez mais alta. Não foi qualquer tipo de alucinação como todos nós ouvimos ao mesmo tempo. Desta vez, estávamos com medo e entre as árvores e galhos, vimos algo que eu nunca esqueceria. Nós vimos um cachorro muito alto. Não tinha nada a ver com o cão habitual e era de cor preta. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes e estava nos encarando. Nós ficamos apavorados. Em meu coração, comecei a recitar minhas orações e meus amigos fizeram o mesmo. Nós não podíamos mais ouvir a voz daquela mulher, mas aquela criatura estava ali, apenas olhando para nós. Começamos a correr e correr o mais rápido que podíamos, porque não sabíamos que tipo de criatura era. Nós não olhamos para trás nenhuma vez. Nós tomamos muita coragem e descemos aquela colina, recitando nossas orações em nossos corações. Finalmente, chegamos ao final do pequeno caminho e descemos a colina. Percebemos que essa criatura não nos seguiu. De certa forma, ficamos aliviados, mas mesmo assim não perdemos tempo e corremos para casa. Este incidente já tem 2 anos agora, mas ainda está fresco em nossas memórias. Quando cheguei em casa, percebi passo a passo o que tinha acontecido e a conclusão foi que quando meu amigo fez xixi na floresta, ele de fato perturbou um Jin que morava naquela floresta e, como resultado, o Jin queria fazer o mesmo conosco. O cachorro preto que vimos na verdade era o Jin em outra forma, porque não podemos ver o Jin em sua verdadeira forma. Na maioria das vezes, essas criaturas mudam suas formas para dos animais quando querem aparecer diante dos humanos. 11. Pessoas marionetes. Eu sou uma visitante frequente de sites de relatos paranormais. Te garanto, eu entendo do assunto e este é um lugar com histórias reais de fantasmas, e posso prometer-lhe que a história que estou prestes a contar é totalmente não fictícia. Se os eventos como eu me lembro realmente aconteceram da maneira descrita, é claro que é discutível. Mas, a história em si não é algo que inventei intencionalmente. Eu sou uma escritora freelancer, leia-se, sonhadora falida, e sou conhecida por inventar inúmeras histórias com a única intenção de entretenimento e, um punhado de vezes, eu até mesmo as troco por dinheiro real, muito do qual, para minha própria diversão desnorteada, posso assegurar-vos. Portanto, embora possa ser a reação padrão do leitor ver o escritora e pensar mentirosa, dessa vez posso prometer que esse não é o caso. Na verdade, a história que estou prestes a contar não é uma que eu gostaria de reivindicar como uma escritora de ficção. Não acontece muito em termos de enredo, e o clímax deixa você querendo mais. Ainda assim, é provavelmente a única coisa mais assustadora que já aconteceu comigo e sem dúvida a única experiência da minha infância que me afetou mais do que qualquer outra. Nova Orleans, 1991. A primeira vez que eu encontrei algo sobrenatural, eu tinha cerca de 7 anos de idade e fingi estar doente para que eu pudesse ficar em casa, longe da escola porque um garoto estava me atormentando durante o recreio. Então, lá estou eu, enjoada e deitada no sofá da sala de estar dos meus avós quando ouço o som da minha avó descendo pelas escadas vindo do foyer. Eu rapidamente fecho meus olhos, entrando no personagem. Eu ouço minha avó entrar na sala perambular por um momento, reunindo suas coisas. O tilintar das chaves, o abrir de uma carteira. Depois de mais alguns instantes de perambulamento, ouço a porta lateral na sala de entrada anexa fechar e depois um carro dar partida do lado de fora.
Eu espero algumas batidas apenas para estar em segurança e depois abro meus olhos. Rangido. O som vem da sala de entrada anexa que acabei de mencionar, que na verdade é um complemento que meu avô havia convertido de uma garagem para 2 carros. A sala está totalmente equipada com um sofá envolvente, um bar abastecido, um armário cheio de GI-Joes, e um grande sistema de estéreo de última geração de meados de 1991, uns 5 CDs em um grande frisbee rotativo. Que loucura decadente é essa? No entanto, agora meu foco está no armário de brinquedos. A única coisa que divide o covil e a sala de recreação é uma queda carpetada de 4 polegadas e assim posso ver claramente até o closet, que está embutido na parede mais distante da sala. E, para o espanto dos olhos arregalados de uma Clarice de 7 anos, vejo que a porta do armário está se abrindo lentamente. Eu não consigo me mexer. Meus olhos estão fixos na porta enquanto ela se abre casualmente. As dobradiças não estão velhas nem desgastadas, algo ali está errado. Eu posso sentir isso em meus ossos, tão claramente quanto faço agora, anos depois, enquanto digito essas palavras. Ela foi embora? A voz é um sussurro distinto, claro, e ainda assim não está certo. A maneira como parece cantarolar na última sílaba de cada palavra, mais ou menos como a vibração que você ouve quando uma nota de baixo é tocada através de um amplificador antigo. Ainda posso ouvir essa voz tão clara como o dia em minha memória. Eu queria não poder. Mas eu posso. O primeiro se inclina. Ele é mais baixo do que a maçaneta parece, por falta de uma referência menos ridícula, como um boneco humanoide da série infantil americana Sesame Street, pele cor-de-rosa clara com um nariz preto brilhante, grandes olhos cartunescos e um tufo de cabelos igual ao dos bonecos dos Trolls no topo de sua cabeça com o formato de bola de futebol americano. A única diferença é que esse carinha não está sendo comandado por nenhum marionetista e suas pernas estão claramente visíveis. A Ewe de 7 anos de idade está tão fascinada por esse aspecto que eu sou subitamente oprimida pelo desejo de chegar mais perto, para ver melhor esta pessoa marionete. Meu medo fica em segundo plano diante da minha curiosidade infantil quando começo a me sentar. Então vem o Grum. O que parece ser uma resposta afirmativa à pergunta do primeiro boneco, essa nova voz me faz parar. Se havia algo vagamente assustador no tom do primeiro, então a voz desse segundo é perturbadora. As pessoas não são assim. Faça o som sem abrir a boca. Soa meio que diferente? Agora imagine esse som, mas mais alto e com um zumbido baixo. O primeiro boneco sai do armário seguido por seu companheiro quase idêntico. Os dois só são visíveis por um momento enquanto se apressam para trás do sofá envolvente da sala de recreação. Mais uma vez meu medo diminui, dando lugar à curiosidade. Tentando o meu melhor para não fazer barulho, escorrego do sofá da sala e lentamente rastejo para a sala de recreação. A primeira pessoa marionete está agora se debruçando sobre algo atrás do sofá da sala de recreação em seu pequeno traseiro vestindo jeans, ambos usando um macacão cinza desbotado, está agora saindo de trás do sofá. Eu faço meu caminho através da sala de estar, ainda em minhas mãos e joelhos, seguindo a longa extremidade do sofá em torno de onde eu posso ver a bunda da primeira pessoa marionete aparecendo. Estou a centímetros de distância quando finalmente paro de engatinhar, com muito medo de me aproximar. Eu não posso nem me obrigar a enfiar a cabeça na curva do sofá. Então, em vez disso, simplesmente estendo a mão e coloco a mão nas costas da pessoa marionete, dizendo num sussurro tímido, "Ei!" A coisa instantaneamente gira, seus grandes olhos de marionete agora olhando para mim enquanto eu retraio minha mão. Ele se inclina ao redor do canto do sofá, nos trazendo cara a cara e eu abro a boca para dizer algo, embora eu não tenha certeza do que teria sido. O boneco estica a mão e belisca meu braço. Forte. Mais forte do que eu jamais fui beliscada antes ou depois. Forte o suficiente para romper a pele do meu antebraço e, inevitavelmente, fazer com que sangre. Sem pensar, corro até a porta lateral e, em seguida,
Saio para o gramado, onde espero o que parecem horas, até que minha avó finalmente volte. Ela começa a me xingar quando sai do carro, algo sobre fingir estar doente, só para sair e brincar. Mas então ela vê meu rosto. No começo, não quero contar a ela o que aconteceu. Mesmo com 7 anos de idade, estou ciente de que esses tipos de coisas simplesmente não acontecem. Mas então ela pergunta sobre a pequena mancha de sangue no meu braço e eu desabo. Eu digo a ela uma versão condensada da história. Admito até mesmo ter fingido estar dormindo antes, quando ela estava saindo, depois que minha avó tentou insistir que tudo aquilo não passava de um pesadelo causado pela febre que eu estivera fingindo o dia todo. Eu não admito fingir estar doente, é claro, e isso seria imprudente. Então a conversa termina aí, pelo menos no que diz respeito à minha avó. Para mim, no entanto, até hoje, ainda é um debate constante. Estaria eu simplesmente louco ou as pessoas marionetes assustadoras realmente moram no armário de brinquedos da sala de recreação dos meus avós? Eu não disse que seria um debate lógico. Eu me lembro de semanas depois sentada na aula ou em qualquer lugar e olhando para o machucado em meu braço e pensando, assim, isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. 12. Minha avó possuída. Penso que algo maligno está acontecendo. Como eu gostaria de permanecer anônima, só vou dizer que o que estou prestes a dizer está ocorrendo em uma pequena cidade, não muito conhecida, no sudoeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Isso começou com uma morte. Quando eu tinha 14 anos, meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa de meus avós. Por vários anos depois disso, nós sentíamos um forte aroma de rosas e loção para bebês. Veja bem, eu costumava esfregar os pés de meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo. E não era apenas minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história nem que alguém havia morrido naquela sala, sentia o cheiro desses aromas também. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo, não sentia nada negativo sobre isso. Haviam mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô e ninguém estava na porta. Tenha em mente que o quintal é todo fechado com uma cerca de ferro preta de 1,8 metro de altura, de modo que uma brincadeira de tocar a campainha e sair correndo realizada por crianças do bairro não era o caso. Já o espírito de meu avô era o caso, eu tinha certeza. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. Minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela costumava ser uma pessoa gentil que tendia a ser bastante positiva, e agora ela odeia o mundo, nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás, entramos em uma luta acalorada onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava feliz por ele ter morrido. Nem preciso dizer que me mudei de casa, estava vivendo com ela, voltei para a casa de meus pais. Eu já sinto um véu de hostilidade removido da minha vida. Mas esta história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas, que me deixou com medo e cheia de ansiedade. Minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Sempre pensei em meditação como algo positivo, mas estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude, e coisas terríveis aconteceram, mas essa é outra história. Isso é agora, e ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros vicanos e livros de magias, velas, algum tipo de argamassa e pilão, bonecas voodoo, cristais e tudo mais o que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e dissesse que era bobeira, apenas por diversão. Uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava em um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida, então fiquei sentada à mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer os problemas desaparecerem.
Bloqueio foi minha reação quando eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica, e eu acompanhei sua técnica porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes, exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama, e apenas naquela chama, e para desejar que o espírito de alguém controlasse sua energia. Eu escolhi uma chama em particular que me atraiu a atenção e fixei o olhar nela. Era tudo em que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle, estava crescendo, ficando mais alto e balançando em várias direções. Meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que percebi além desta chama era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas, mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada e elevando-se acima das outras. Senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia que algo não estava certo na minha mente, então reuni força de vontade e virei a cabeça bruscamente para meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que aqueceu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. Minha avó imediatamente saltou de sua meditação, surpresa. Então aquilo se foi. A chama voltou ao normal, o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que é que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu. Ela ligou a luz do teto e desligou o CD. Ela soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia dizer que ela estava desnorteada, ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina, então eu deixei estar. Após este incidente, senti-me ainda mais estranha pelas coisas vicanas que tinha na casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gosta de coisas assim. Mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir e nada daquilo era material de feitiçaria sério. Coisas estranhas estavam começando a acontecer. Não consegui mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que eu estava sendo protegida ou consolada pelo espírito do meu avô. Eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele quando conversávamos, quase num tom odioso. Sua personalidade como um todo estava diferente. Coisas pequenas que ela costumava não dar bola, estavam deprimindo-me e causando-lhe uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única que vivia com ela, bem como para meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando. Toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente com aspereza. Não reconhecia mais essa pessoa. Uma noite, eu estava no meu quarto e não conseguia dormir. Minha garganta estava muito seca, então desci as escadas para pegar algo para beber. Minha avó sempre preferia dormir em um sofá, então ela principalmente dormia na varanda fechada que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, vi que a TV ainda estava ligada, então entrei porque achava que ela ainda estava acordada, mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu vi que ela só tinha um quarto do cobertor cobrindo-a e me perguntei como ela não estava congelando. Isso só me fez querer dormir ainda mais, sob meu cobertor quentinho, no meu quarto quentinho. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira da cozinha quando desci as escadas. Eu acho que Mário me mordeu quando eu estava dormindo, disse ela. Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são Abóbora e Mel, um collie e um bom mastife, os 3 com temperamentos gentis e amigáveis.
Olhei para o braço dela. Isso não é uma mordida de cachorro, foi a primeira coisa que me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando, e ela provavelmente estaria no hospital, não na mesa da cozinha. Havia 2 fileiras de marcas de punção espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram as marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por uma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia o quão profundo elas eram, mas havia sangue seco em torno delas, o que me levou a acreditar que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima no braço dela estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha ideia. Ela disse que quando ela acordou, seu braço estava muito dolorido, então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo Mário que talvez a tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando entrei, eu disse a ela. A Bárbara estava dormindo embaixo da mesa da cozinha quando eu peguei minha bebida, e Mário e Mel dormiam no chão da sala de estar. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado e, para completar, agora haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordida e arranhões me diziam que o que quer que fosse, era maligno. E isso foi o suficiente para conversar seriamente com minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, abri meu coração sobre a energia negativa que sentia, e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse meus maus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa, mas ela ficou em silêncio. Então ela me disse que havia algo que queria que eu visse. Segui-a até o topo da escada na sala de jogos e até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada com apenas um banheiro e uma pia, e ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto onde ela mantém uma lâmpada e um pano de renda e abaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado, com um pouco mais de 30 centímetros. Neste pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos que formavam uma estrela. Parecia uma estrela de ligue os pontos. Para lhe dar uma melhor compreensão do que era isso, os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava me dizendo para olhar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela o havia quebrado, e eu estava pensando comigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Eu não sabia do que ela estava falando. Isso era um pentagrama, disse ela. Essas palavras enviaram um arrepio pela minha coluna até a minha medula. Ela explicou que estava lendo um livro que ela comprou sobre o pentagrama com chifres em que 3 pontos de uma estrela estão embaixo e os outros 2 pontos estão acima deles são maiores que os 3 abaixo, assemelhando-se a chifres. Era o que estava gravado no tabuleiro, e naquele momento senti meu coração parar. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Retirei 2 coisas, uma bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho, ele estava enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Não consegui tocá-los. Deixei-os cair no chão e saí da casa o mais rápido que pude. Depois que cerca de 10 minutos se passaram e eu me acalmei, voltei para dentro e discuti com ela. Perguntei-lhe o que aconteceu que ela decidiu destruir o tabuleiro. Ela disse que sabia o que as estrelas significavam agora e, com uma sensação ruim, golpeou-a e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás disso. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambos concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair.
Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro para início de conversa. Fiquei aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias. Minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado, e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu, então percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, vozes fracas, um bebê chorando, e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Eu estava muito enganada. Estava realmente frio uma noite. Minha avó e eu estávamos na cozinha esfregando os braços porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama. Eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei minha cabeça em meus braços sobre a mesa para relaxar enquanto ela estava no chuveiro. Cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os cabelos cheios de espuma, segurando seu pescoço. Algo havia apertado sua garganta, ela disse, e ela estava tendo dificuldade em respirar. Levantei-me e olhei para o pescoço dela, com certeza, haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta sob a forma de impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ir embora. Ela não podia simplesmente levantar-se e sair de sua casa, ela me disse. Mas para mim, essa foi a última gota. Eu encontrei-me constantemente evitando espíritos malignos com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas que ela não podia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu evitava ela a todo custo. Eu saía da casa sempre que podia. E toda vez que eu punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não haviam sentimentos ternos, reconfortantes e nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos, e então começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas uma manhã no chuveiro eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu nunca pensei que ouviria, saíram de sua boca. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudado. E aquela noite foi a última que eu falei com ela. Atualmente estou morando com meus pais e espero que minha avó busque ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que os leitores tomem isso como um aviso para não abrir portas para coisas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo. Herança maldita. Eu morava no interior de Minas Gerais e acabei vindo morar no Rio de Janeiro, uma vez que havia herdado uma chácara que por sinal era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga, mas era uma casa grande com vitrais, escada com grade trabalhada, 5 quartos, 2 grandes banheiros, um outro banheiro menor e uma piscina que precisava de reparos, pois faltavam alguns azulejos. Enfim, uma casa bastante tentadora e com a vantagem de já estar mobiliada com vários móveis antigos e como minha família tinha uma situação bastante confortável e eu podia manter a chácara, resolvi que não iria vendê-la e sim morar nela. Na verdade, ninguém de minha família havia morado nela, porque ela era parte do pagamento de uma dívida passada há muitos anos atrás e a casa meio que ficou abandonada durante todos aqueles anos, porque ninguém se interessou em morar nela, mas quando houve uma divisão de bens devido à morte de um parente, eu recebi a chácara como parte da herança. E como fiquei fascinada pela chácara e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, não houve oportunidade melhor que esta. Estava toda animada com a minha nova residência. Gostava de fazer eu mesma a maior parte das coisas para deixá-la como desejava.
E passados umas 3 semanas, estava eu na imensa sala sentado em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando os vitrais coloridos que deviam ser bastante antigos por sinal. Estava olhando fixamente para um destes vitrais que ficavam justamente no final do corredor, nos fundos desta imensa sala, quando de repente ouvi sair do banheiro, cruzar o corredor e passar para um quarto que ficava embaixo, uma mulher de vestido escuro. Ela não olhava para os lados, simplesmente cruzou o corredor e entrou no quarto. Fiquei ali parado, hipnotizado e sem acreditar. Era uma mulher muito real para mim, não podia ser imaginação, tanto que passado o primeiro susto, acendi as outras luzes e fui caminhando devagarzinho em direção ao quarto que ela entrou, mas só me deparei com a mobília antiga e um grande e imenso armário com um espelho oval maravilhoso, mas não havia nenhum sinal da mulher. Sabia que não era ilusão de ótica aquilo, tinha certeza do que tinha visto. Passados uns 3 dias do ocorrido, estava arrumando a casa, limpando ela durante a noite e as lâmpadas do corredor em toda a sua extensão ficaram fracas e piscaram algumas vezes, acabaram apagando e voltaram normalmente. Então continuei a fazer as minhas arrumações e dali 20 minutos mais ou menos, o mesmo aconteceu com o lustre da sala. Fiquei meio apreensiva, fui até a caixa de fusíveis na cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo errado. Então, já meio cansado, fui escovar os dentes e dormir. Quando estava na pia, ouvi um forte barulho de portas batendo, mas eu já havia trancado tudo. Fui com cuidado examinar cada porta, mas estava tudo normal, como havia deixado. Mais alguns dias estava na beira da piscina vendo um luar maravilhoso junto com 2 amigos meus e ficamos ali papeando e bebendo. Quando eu saí para pegar gelo e o meu amigo disse que iria ao banheiro e minha amiga continuou lá na beira de piscina. Quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mais precisamente para o andar de cima da casa, e eu perguntei o que estava olhando. Ela disse que tinha visto uma mulher abrir a porta da varanda de cima e sair, cruzar a varanda toda e entrar em outra extremidade da casa. Falou que não sabia que eu tinha mais alguém em casa. Respondi a ela que realmente não tinha mesmo. Ela disse que tinha visto uma mulher de cabelos presos junto à nuca como se fosse um coque, andou por toda a varanda e depois entrou por outra porta do outro lado da varanda. Aquilo me fez arrepiar todinha. Disse que havia visto uma pessoa assim na sala semanas antes e ela se benzeu. Nesta mesma noite, esses meus amigos e eu estávamos já dentro de casa quando ouvimos barulho de água na piscina como se alguém estivesse mergulhando nela, mas quando corremos para a janela em direção à piscina não havia nada, nem sequer água jogada para fora da piscina. Cheguei um dia em casa e após colocar uma camisola para dormir, estava soltando o cabelo e fui em direção à janela, descompromissadamente, quando de repente observei uma luminosidade alaranjada que piscava e outra luz vermelha que também piscava incessantemente. Foi quando dei por mim e reparei que era o carro estacionado lá embaixo e o pisca-alerta estava ligado sozinho. Sabia que não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara. Para que eu iria utilizar o pisca-alerta? E mesmo porque ali era silencioso demais, iria ter percebido o barulhinho que faz depois de ter desligado o carro. Passaram-se os dias e já não me sentia tão confortável assim dentro daquela casa. Um dia, estava trovejando e chovendo bastante naquele dia, estava tendo um sério problema de queda de luz e para piorar, estava chovendo demais. Resolvi sair da cama e conferir se as luzes já haviam voltado e graças a Deus já estavam funcionando. Então resolvi ir ao banheiro e quando voltei, olhei para a porta da entrada da frente, a qual consistia em uma porta imensa de madeira e acima da porta havia um vidro grande em forma de meia-lua dividido em 3, acima da porta. Eu me tremi toda. Havia uma pessoa, um rosto colado no vidro, olhando para dentro, mas não parecia totalmente humano porque os olhos pareciam quase saltar das órbitas. Eram quase 2 bolas brancas bastante arregaladas olhando para dentro da casa, fazendo com que eu soltasse um grito e corresse para longe. Ao olhar de novo, não havia mais nada ali. No dia seguinte, reparando com mais atenção, não havia como uma pessoa ficar ali fora, porque não havia nada para que pudesse se apoiar ou sequer escalar. Mesmo que conseguisse subir com o pé pela maçaneta, não tinha onde segurar as mãos ou se prender, e além do mais, não teria altura para chegar ao vidro, era bem alta a distância entre a maçaneta e o vidro, para que pudesse olhar para dentro.
Eu tinha certeza de ter visto algo. Era um rosto, mas os olhos eram imensamente grandes e brancos, quase saltando do globo ocular, horripilante mesmo. Ficava cada dia mais assustada e angustiada, mas como não ocorriam diariamente os fatos esquisitos, acabava me dando tempo para me refazer dos sustos e continuar em frente. Teve um dia inclusive que fui pegar uma lata de conserva na despensa, era um pequeno quartinho e depois de ligar a lâmpada do quartinho, estava lá dentro procurando a conserva, senti um frio grande e algo emitir um som do tipo oh. E quando olhei para a porta, ela bateu com violência. Fiquei gelada de medo, me apoiei na porta e segurei a maçaneta, mas ela abriu com facilidade. Já estava pensando que iria ser igual às cenas de filme de terror que a porta não abre, mas abriu normalmente, o que me deu um certo alívio. Um dia, havia chegado de uma festa e já era de madrugada, quando subi as escadas, de repente eu não enxerguei nada, tudo ficou escuro, como se tivesse ficado cega. Fiquei desnorteado e ao virar para trás, o pé resvalou nos degraus abaixo e simplesmente rolei a escada. Acabei parando lá embaixo e batendo com a nuca no ferro da grade lateral, mas não perdi os sentidos. Fiquei só parada sem entender muito o que havia acontecido. Estava enxergando normalmente. Ouvi neste momento o barulho de portas batendo por toda a casa, e quando me recompus, comecei a subir as escadas, e estava ainda me limpando quando arrisquei um olhar para cima e vi uma mulher gorducha cruzar parte do segundo andar até sumir, pois de onde estava não conseguia ver direito. Fiquei apavorada. Comecei a ter dificuldades para dormir e rolava na cama para conseguir pegar no sono. Estava ficando em frangalhos. Estava pensando justamente nisso quando já havia entrado na chácara com o carro e estava passando por uma pequena estradinha rente a uma ribanceira, já dentro da chácara para chegar na garagem quando o pneu da frente do carro saiu da estradinha e me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante e acabei por derrapar e mergulhei na ribanceira. O carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e capim parando lá embaixo, quando bateu com toda a força em um pequeno morro de barro no final da ribanceira. Eu estava sem cinto de segurança e acabei arrebentando o vidro com a cabeça e como o carro ficou bastante inclinado, saí pelo para-brisas. Por incrível que pareça, sofri apenas arranhões superficiais, ganhei um imenso galo e um pequeno corte na cabeça. Retirei o sapato de salto que usava e usei uma parte menos íngreme para chegar na estradinha. Andei o resto do caminho e depois subi alguns degraus para chegar na lateral da casa. Tomei um banho, pois estava com barro e toda suja de terra. Enquanto estava colocando álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos no andar de cima, quase que correndo e o barulho de uma voz oh. Dali um tempo, o barulho de alguma coisa mergulhando na piscina. Dormi no sofá da sala. Acordei já eram umas 11 horas da manhã, estava me sentindo toda dolorida e o corpo todo em frangalhos. Fiz um café bem forte e resolvi trocar de roupa e sair dali para espairecer. Quando cheguei no quarto, vi minha colcha toda rasgada, como se garras tivessem rasgado ela todinha, eu estava incrédula. Minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado e o outro estava espatifado do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessado na parede com toda a força, tinha a marca do perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça e saí dali, chamei o reboque do seguro e fui para uma casa de amigos, que acabaram me aconselhando a ir no hospital ver se não havia quebrado nada. Depois resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira e descobrir por que ela não apareceu mais na minha casa, pois estava intrigada e achando que ela podia me adiantar alguma coisa ou descobrir algo. Ela morava a alguns quilômetros, peguei um táxi ali perto e rumei para lá. Ela me disse que estava trabalhando para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender, então eu disse a ela que tudo bem, mas se eu poderia fazer algumas perguntas para ela e perguntei se ela havia notado alguma coisa de esquisito na casa. Ela sem me encarar disse que na última vez que esteve na chácara, estava enrolando a mangueira de água do jardim quando começou a ouvir um barulho, como de alguém amolando faca na cozinha e quando meteu a cara pela janela, viu uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho, freneticamente, com os olhos fixos na faca. Ela foi até o quartinho e catou suas coisas e saiu o mais rápido possível dali. Achava que estava correndo risco de vida.
Nunca mais apareceu. Fiquei ali imóvel ouvindo ela me falar tudo aquilo. De volta a casa, eu continuava a ouvir barulho como se alguém tivesse mergulhando na piscina e saía correndo para a janela do quarto para ver e não tinha nada. Ouvi no andar de baixo, um dia, o barulho de risadas e quando desci, parecia que nada havia acontecido, só ouvi os grilos lá fora. Um dia, acordei com algo fungando no meu ouvido, fiquei sentado observando, acabei voltando a dormir, pois às vezes acabava tomando um calmante, uma vez que um amigo meu que era médico me receitou um calmante bem leve e acabava fazendo um efeito forte, porque não estava acostumada com isso. Um dia, minha tia estava comigo em um final de semana. Quando nos preparávamos para dormir, subimos as escadas e quando passamos pelo segundo quarto, olhamos as duas automaticamente para dentro e vimos alguém dormindo na cama e ela disse, mas o que é aquilo? Eu tratei logo de correr para acender a outra luz do corredor para a gente enxergar melhor e ela correu comigo para não ficar sozinha. Quando voltamos para ver melhor, não havia absolutamente nada, ficamos paradas no corredor olhando para dentro. Então eu me aproximei e meti a mão no interruptor. Acendi a luz, o quarto estava normal, mas tanto eu como ela, vimos alguém ali deitado, parecia que estava em uma espécie de paletó escuro ou preto, e eu me lembro nitidamente que calçava sapatos, deitado em cima da cama. Isto eu lembro inclusive com bastante clareza. Houve um dia que acordei apavorada e ensopada de tanto suor, mas não sabia o que havia acontecido. Na verdade era um pesadelo e acabei caindo da cama e procurei acender a luz do abajur, ela piscou e queimou. Levantei e liguei a do quarto que também deu um clarão bem forte e apagou e não consegui mais fazer ela ligar. Precisei acender uma das luzes do corredor para que alguma luz funcionasse. Tratei de tomar outro banho de tão suada que estava. Às vezes ficava tão cansada de algum sobressalto, que estava sempre alerta e isto me cansava ainda mais. Fiz um banho de espumas na banheira para poder relaxar um pouco e fiquei ali um bom tempo de olhos fechados e relaxando e deixava a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu que morava na casa, então não tinha problema nenhum. Estava eu na banheira e de repente senti uma sensação de frio forte que continuou a aumentar e logo depois, a impressão de alguém correndo pelo corredor de tábuas. Corridas fazendo um grande barulho, como se alguém ou alguma coisa estivesse correndo e caído quase em frente à porta do banheiro, só que não conseguia ver nada porque estava dentro da banheira e da posição em que estava, tinha visão parcial do corredor. Puxei a toalha, cobri meus seios e me encolhi. Fiquei em silêncio, naquela horrível expectativa e assim fiquei por algum tempo e de repente ouvi alguma coisa se arrastando bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta do banheiro, dava um tempo e voltava a se arrastar, aquilo era enlouquecedor. Saí da banheira quando a água já havia esfriado, eu bati o queixo de frio. Resolvi dar uma festa para descontrair o clima e convidei várias pessoas da família e alguns amigos. Falei que poderiam chamar quem quisesse, desde que me avisasse para que eu soubesse a quantidade das coisas. Deixei as pessoas circularem livremente pelos aposentos, apenas tratei de trancar o meu quarto ou guardar também coisas valiosas, já que haviam muitas pessoas estranhas na festa. Estava tudo correndo bem, com música, comida, bebida, mas sem excessos. Quando fui na porta da casa me despedir de um convidado, fui chamada para ir até a piscina e pediram para eu olhar para cima. Haviam duas convidadas histéricas agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados foram acudi-las. Uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passados alguns minutos para que se acalmassem, e todos nós juntos lá, tentando saber o que havia acontecido, e eu particularmente já imaginava alguma hipótese, elas falaram meio descontroladas que estavam lá na varanda e resolveram descer, então ao voltarem pelo corredor, ouviram umas passadas fortes em direção a elas e algo berrando no ouvido delas. Sem que tivesse mais alguém ali, aquilo continuou berrando no ouvido mesmo elas tendo voltado correndo. Isso foi o suficiente para que ambas fizessem o trajeto inverso e voltassem correndo pelo resto do corredor, entrassem para a varanda novamente, fossem até o final da varanda e ficassem encolhidas, pedindo socorro para os demais convidados lá embaixo.
Como não queria ficar à base de calmantes constantemente, acabei me mudando para uma pequena casa, perto de uma prima minha, e isto já faz alguns anos e não recordo com muito ânimo aquele período, uma vez que foi bastante estressante. Soube que houve um assassinato na casa depois que me mudei de lá,